Sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutaiti. Quero agradecer você que acompanha a gente no YouTube. Se você gosta do nosso conteúdo, do nosso canal, você não deve aguentar mais ouvir isso, né? Todo mundo pedindo, chorar, me engano, mas eu preciso que você me ajude, né, fazendo o C, né? Curtir, comentar e compartilhar. Então, a gente tá com uma briga aqui, viu, Serginho, com o algoritmo do YouTube. E se quem tá assistindo a gente aqui não curtir, não fizer um comentário ali, acaba prejudicando a gente de divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então ajuda a gente ali, não gasta o dedo, curtir. Eu vim de longe, vim de Ubatuba, meu amigo tá aqui também, o Serginho. Hoje eu vou entrevistar aqui um amigo, um grande parceiro, um cara referência no mercado automotivo em seminovos. Tô aqui com o grande Sérgio Ferraz, sócio e diretor comercial da Desmob já. Serginho, obrigado pela participação. Muito feliz de te receber aqui de novo, meu irmão. Ô, meu irmão, obrigado pelo convite. Fala, moçada! Como é que tá a mexida? É um prazer imenso estar aqui pela segunda vez, poder contar um pouco aí das nossas histórias, das trajetórias, do que a gente está fazendo, né, e de que forma a gente está contribuindo para o desenvolvimento do mercado, né? Parabéns, né? Você estava me contando que agora 160 episódios, né? Caramba, cara. Galera, Serginho, muito 161. legal. Esse aqui é o episódio 161. Uma vez eu sentei aqui na cadeirinha de aluno para aprender, que eu falei para você que eu tô gostando da brincadeira. Então, pô, tô muito feliz, cara. Fantástico, parabéns de verdade. Tamo junto. Legal, tamo junto. E o tema hoje acho que é muito interessante para quem é lojista, né? Para quem é concessionário também, porque todo mundo precisa, né, comprar bem, precisa repor o estoque. E hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês desafios da reposição de veículos. E aí, se é lojista, você trabalha com seminovos, você tem dificuldade de comprar, tá buscando uma boa fonte de compra. Tô com um homem aqui, um cara que é referência em seminovos, que eu tenho uma grande admiração. Mas, bom, a gente já teve um episódio aqui que ele contou a história desde o comecinho. Acho que eu vou encurtar um pouquinho aqui, Serginho, pra você falar. Você mudou para São Paulo agora, saiu de Campo Grande, tá aqui com a gente aqui pertinho aqui. Queria que você falasse pra galera aí dessa transição, né? Se quiser falar rapidamente quem é o Sérgio Ferraz, conta um pouquinho aí né, pelo menos um breve resumo, e como que foi essa migração para São Paulo, né? Que agora você tá aqui no centro de tudo, né, Serginho? É isso. Então, bom, aqui a gente tem um episódio que a gente gravou, vocês entrem lá, ProspectCast, Boa. E coloca Sérgio Ferraz lá, eu conto toda a minha trajetória, a gente tem uma história que eu falo que não é bonita não, mas eu me orgulho bastante dela, de ter saído de onde eu saí e ter chegado onde eu cheguei. É inspiradora demais, galera. Eu recomendo. Pegam lá o episódio lá, que é muito massa. Assiste lá. Mas enfim, né, eu vim de concessionária, a gente tem histórias parecidas, né, em concessionária Chevrolet, e depois fui para o mercado de seminovos. Em 2020, durante a pandemia, a gente começou um trabalho de unir, profissionalizar o mercado automotivo, abrir uma empresa chamada SF Educação, e as coisas foram progredindo. Até que em 2020 eu tinha uma loja de carro em Campo Grande, especializada em caminhonetes, que ficamos 5 anos com SF Carros e Caminhonetes, pude aprender muita coisa, fazer bastante coisa lá em Campo Grande, foi muito bacana todo esse processo, até que em 2023... eu faço todo ano uma pescaria que eu levo donos de lojas de veículos para passar uns dias, a gente, né, reclusos aí da sociedade. Fantástico, inclusive depois você fala desse projeto aí, que é muito massa, cara. Eu fiz 4 anos seguidos e numa dessas pescarias foi um dono de uma locadora, né, e a gente pescando um dia, ele me falou sobre um projeto que um empresário tinha aqui em São Paulo, Fernando Vilas Boas, que também já esteve aqui. Um abraço pro Fernando ali. Que é meu sócio hoje, a gente... começou a conversar e fomos estreitando a nossa relação e acho que em menos de 2 meses eu vim morar em São Paulo para tocar a parte comercial da Desmob já. Desmob já é um hub de supply para locadoras, principalmente, tá? Ela atende locadoras em diversas frequências e o revendedor de automóveis, ela atende na revenda dos veículos que as locadoras desmobilizam, tá? Nós temos um foco principal em locadoras médias, que elas têm uma dor maior. As Big hoje, Localiza, Movida e Unida, elas têm um ciclo completo que elas mesmas resolvem o jogo delas, com parte de atacado, com loja de seminovos. No mercado as pequenas também resolvem, porque pouquinho carro ela põe na loja de um amigo, ela mesma anuncia e vende. Agora as locadoras médias têm uma lacuna ali que já gera um pouco de gargalo e a gente entendeu que a gente podia criar um lugar onde essas locadoras compartilhassem, para compartilhar mix, para compartilhar volume, e a gente atendeu o mercado revendedor. Então, basicamente, a Desmob já ela tem uma preocupação muito grande, tanto em manter
a responsabilidade junto ao ativo das locadoras, mas também muito preocupada e responsável em vender para o revendedor com transparência, com credibilidade, com segurança. Eu falo que, né, eu fui revendedor bastante tempo e eu vivi essa questão de ter que comprar. Eu falo que a loja de veículos usados é diferente da concessionária, é diferente de um supermercado. A concessionária... É outro business, né, A concessionária, ela está preocupada, ela tem que se preocupar em vender. Sim. Porque a compra, ela fala com a montadora... A gente sabe que na realidade não é bem assim, mas teoricamente vamos dizer que A montadora abastece. A montadora abastece. Sim. Tem horas que a montadora manda, inclusive que ela não quer, a concessionária, mas ela não tem que se preocupar tanto. O supermercado, mesma coisa. Ele liga para o fornecedor, compra o arroz, compra o óleo, compra o feijão. Agora, a loja de seminovos, não. O cara tem que ter uma disciplina, tem que ter uma consistência na compra, na venda, e depois repor na reposição desse carro que ele vendeu. Né? Porque senão ele gera um gargalo, ele fica o dinheiro parado, o custo de dinheiro hoje é caro e é ruim. Então, é um grande desafio, né? Não é de agora. Eu costumo dizer que a compra, ela foi e sempre será um grande desafio para uma loja de veículos. Boa, Isso aí não é de agora. Em 2022, você tem uma ideia, eu gravei um curso, chama O Segredo da Compra. Porque legal. Eu já abordava sobre questões de mercado, que a gente vive num país continental, que tem diferenças de preço. O jeito que vende carro no Rio Grande do Norte não é a mesma forma que vende no Rio Grande do Sul. Sim. Os preços são diferentes, os veículos que vendem são diferentes, e o lojista precisava entender disso. Né? A gente também, né, eu falava bastante sobre precificação também, né? Como precificar um carro, né? Quais parâmetros na hora de avaliar que preço pagar naquele carro na minha região, na minha realidade. E também modelos de compra, porque eu falo que hoje, né, a gente tem uma empresa que atende esse mercado, mas eu não posso ser a única fonte de compra do revendedor. Ele precisa ter outros modelos para que ele não fique refém, e muito menos que falte carro para ele quando ele precisa comprar. Porque o cara que fica amarrado sem ter o que comprar, ele faz mau negócio. Ele senta em cima do preço num negócio de um carro que ele poderia ter vendido porque ele não tem o que comprar. Que água bate na barriga, dá um desespero ali, ele tem que girar. Então ele acaba pagando mais forte, ele acaba... Ele acaba fazendo um monte de coisas que não deveriam, né? Mas enfim, né, nós estamos aqui para desmistificar isso e talvez trazer algumas soluções práticas para o revendedor, para que ele possa aplicar no negócio dele. Excelente, Serginho, fantástico, cara, assim, e acho que casou muito bem, porque o networking que você tem, né, a autoridade que você tem em seminovos, cara, pô, você é um cara que vem desbravando aí, principalmente na pandemia para frente, mas você já fazia um trabalho, né, de unir o mercado, cara, não tinha essa cultura, né, foi algo que eu posso dizer que você criou, porque o que eu sempre senti, eu trabalhei em concessionária, trabalhei em loja, é aquela disputa, né? Uma loja querendo ferrar a outra, não conta pra ele o que eu tô fazendo. E aí você veio com uma abordagem, não, galera, vamos se unir, vamos comprar junto, vamos se unir, vamos reivindicar as coisas. Por isso que eu sei que você é muito vinculado às associações de marca também. Parabéns por esse trabalho que você fez, porque é algo visionário mesmo, que ninguém enxergava, né? Por que tem que disputar, né? Quando queria juntar os lojistas para fazer lá uma mesa e um compartilhar, e você veio abrindo, colocando as coisas na mesa, aí veio, né, um abraço, Rodrigo Belo, toda a galera junto ali, né, a gente tenta contribuir um pouquinho também, meu foco maior sempre foi concessionária, mas a gente está no multimarcas, concessionária está inserido nos dois meios ali. Qual que você acha que é o maior desafio hoje para o lojista, para o revendedor, na reposição de estoque? Não, para o revendedor... ele ter tempo disponível para poder focar em compra, né? A gente estava conversando nos bastidores aqui a diferença que existe entre o mercado brasileiro e o mercado americano, né? A gente vai frequentemente para lá e eu sempre que eu vou, eu visito lojas, eu visito concessionárias e tem um grande grupo lá, acho talvez o maior do mundo de seminovos, que é a CarMax, e eu fui numa loja deles em Orlando e eu fiquei surpreendido, porque você entra na loja... você olha para o lado esquerdo, tem departamento de vendas. Tem 5, 6 mesas ali, 5, 6 vendedores para atender. Aí, do lado direito, departamento de compras. Tem 15 mesas, 20 mesas, as pessoas focadas em comprar. É unânime, se você falar com dono de loja, eu recebo dezenas de donos de loja diariamente lá no pátio, todos reclamam que comprar é difícil, que comprar é complexo. Porém... poucas lojas, ouçam isso,
E tentem olhar isso para um lado positivo e praticar isso dentro da sua realidade. Poucas lojas do Brasil têm um departamento de compras. Verdade. O cara tem um departamento de vendas. Até a meta, né? Na meta de vendas, né? Por que não criar uma meta de compra? Tudo é... E comissionar o vendedor, ou ter alguém... Poucas lojas têm uma pessoa dedicada a isso, né, Serginho? Pouquíssimas. Eu falo que deve ter 2%, 1% das Sim. lojas do Brasil Fantástico. tem isso. E se você tem um departamento de venda, de compras, você consegue gerar muito mais receita para o seu negócio. Né? Sexta-feira agora eu estava lá com o Rodrigo, lá em Curitiba. Um abraço pro Belo aí, nosso vendo a Autoconf nosso passando pastor, aqui. nosso apoiador e amigo. E aí e ele falando sobre, né, os lojistas têm algumas coisas que eles, em algumas regiões, têm um pouco mais de limitação. Uma delas é a consignação. Tem regiões que o cara, quem conseguir na carro é porque o cara é quebrado. Tipo um preconceito. Assim, quem é forte tem estoque próprio. Tá deixando oportunidade na mesa. E outra coisa é o repasse. Quem repassa carro é porque tá quebrado. Cara, tem carro que não serve para você, que você não pega na sua loja hoje e que serve para 70, 80 lojas perto de você ali, que você poderia estar abastecendo essas lojas e ganhando dinheiro em cima disso. Uma margem menor ali, se você vai embora. aprender, né, estruturar o seu processo de compra, você vai conseguir abastecer suas necessidades de loja e ainda vai ter carro, talvez até para repassar para outros revendedores, que é o que o Rodrigo faz lá também. O Rodrigo, todo mês, repassa 40, 30, 50 carros, que são carros que não interessam para ele, mas que ele compra e vende para outro vendedor. Você pega o Diego Zanella, que é o vendedor top lá, um abraço pro Diegão, vai estar aqui, inclusive tá marcada a entrevista dele, pô, o cara ele faz, sei lá, 40 negócios, 35 negócios, mas é o quê? Ele vende 20 carros e compra mais 15, sei lá. Sim. E ele é comissionado por isso, então o revendedor que não criou ainda uma meta, um departamento, um processo, podemos dizer que um dos maiores desafios do revendedor na reposição é essa questão de você ter um processo, uma estrutura, uma equipe dedicada, ou até mesmo a própria equipe de vendas ter uma meta e ser comissionado por isso. Então, a gente entra em várias questões aí, tá? O Rodrigo criou um modelo que o vendedor ou o comprador vai até a loja dele. Então, ele tem muita frequência de loja, que não é o normal mais ultimamente, você sabe disso. Sim. Né? O atendimento online, a prospecção, a busca ativa, tudo isso faz com que a gente tenha que ir atrás do comprador ou do vendedor. O que dificultou muito, no meu ver, a forma de comprar carro nos últimos anos? As plataformas. A maioria de leilão. Cara, o cara, para conseguir comprar um carro, às vezes ele tem que ficar lá numa plataforma 1, 2 horas até acabar o leilão para ele poder adquirir aquele veículo. Sim. Isso é um ponto. Segundo ponto, a insegurança. Né? O revendedor, ele sempre foi o lado mais frágil de todas essas relações que envolve o repasse, que envolve a venda B2B. A maioria das plataformas, se você for olhar, elas foram feitas pensando, e eu não tenho nada contra a plataforma, tá? Até para você poder comprar volume, a gente para poder vender volume vai ter que ter plataforma. Não é falando mal, né? Não é uma realidade. Nós fazemos um trabalho um pouco diferente, depois eu vou falar sobre o que a gente faz, mas a plataforma ela é ruim para o revendedor. E por quê? Primeiro que quem sobe o carro normalmente é o dono do ativo. E os caras tendem a valorizar um pouco mais do que a realidade do carro é. Aí o carro chega para o revendedor, não é aquilo que ele queria comprar. Seja via plataforma de leilão, seja plataforma de locadora, a maioria das plataformas foram feitas pensando em quem está vendendo, em proteger quem está vendendo. O comprador, o revendedor é só o mal necessário, desculpa o termo, tá? Esses dias eu pude ver. Olha só, lá de loja para loja, teve alguém que fez uma apresentação lá e estava falando o seguinte: as revendas de automóveis, por menor que seja, fatura aí 9, 10 milhões por ano, tá? Muito pequena. Tendo em vista esse volume, as revendas de automóveis hoje elas fazem parte de 1% das empresas do Brasil em questão de faturamento. O Enils trouxe um dado lá no Vesp Summit, falando que o mercado de seminovos, através das lojas, gira 900 bi por ano. Então, assim, é um mercado extremamente forte, robusto, porém desunido. Né? E a gente enxerga isso já tem algum tempo e vem trabalhando para que isso diminua, para que isso melhore, as associações vêm fazendo isso, a própria Fenalto. Eu acho que em um futuro, né, não tão próximo, a gente vai conseguir
ter uma união melhor que vai trazer mais fortalecimento, vai trazer mais unidade e vai trazer mais conquistas para o setor. Não tem como negar que já mudou, né? Esse movimento que se você iniciou aí, você pegou o facão ali e começou a, né? Você olhar hoje, os lojistas trocam figurinha. Isso Sim. antes era, o cara falava informação errada, né? Ele quer pegar meu fone de compra aqui, vou falar nada pra você, não é assim? É assim. Então vem mudando, né? Só para pontuar. Como que a Desmob já atua para ajudar nesse processo de reposição, Serginho? Legal. Quando eu conheci o Fernando já tinha a estrutura da Desmob já pronta, porém ele não tinha expertise nem know-how para vender carro. Ele tinha a parte de captação, a relação com as locadoras, mas com o revendedor ele não tinha relacionamento. E eu vim e trouxe toda né, a bagagem que eu já tinha vivido de relacionamentos com revendedores, de evento. Né? Eu acho que até hoje ninguém fez um evento maior do que o que eu fiz em Alphaville. Né, colocamos lá mais de 1.200 pessoas no evento e a gente teve muita oportunidade de se relacionar com revendedores, a pescaria, evento, enfim, internet, live e eu como revendedor, a gente foi entendendo a necessidade do revendedor. E aí uma das conversas que a gente teve muito franca no início era o seguinte: nós estamos criando uma empresa, as locadoras mandam os carros consignados para a gente, então a gente vai ter uma responsabilidade muito grande com esses ativos. Só que nós não podemos beneficiar essas locadoras em detrimento do revendedor. Nós temos que fazer um negócio que a gente seja isento. Né? Nós não podemos tomar partido. Nem de um lado, nem do nem outro. De um lado, nem justo, do outro. Seja bom para... Então, nós vamos construir o negócio da seguinte forma. Você, Fernando, você vai estar em contato com as locadoras, tratando com locadora, resolvendo questões com locadora, e eu vou tratar com os revendedores e vamos criar processos para a gente atender o revendedor da forma que eu acho que tem que ser. Uma das coisas que eu trouxe logo de início, que a gente teve uma certa discussão sobre isso, é o seguinte: qual que é a ferramenta que todo revendedor usa o tempo todo? WhatsApp. É a ferramenta mais fácil de... Sim. Grupo de WhatsApp, vamos tratar o cara, lista transmissão. Vamos tratar o cara no WhatsApp. Sim. Mas os grupos de WhatsApp tá sendo muito mal falado porque tem muito golpe. Tem mesmo, muito golpe através de grupo de WhatsApp. Então você tem que procurar saber de quem você está comprando. Não dá para você ver um carro lá num grupo, o carro é 100 mil, tá por 80, vou comprar e vou pagar. Você pode correr o risco de não pegar nem o carro nem o documento. Então tem que tomar cuidado. Eu pesquiso muita coisa na internet, né? Então o Facebook fica te jogando coisas. Sim. O algoritmo... Né? O algoritmo entende que você, né, gosta. Então aparece para mim pelo menos umas 15 empresas de repasse por dia que eu nunca vi falar na minha vida. Né? Então tem no mercado. Mas a gente se propôs a fazer um trabalho diferente. Primeiro, usar a autoridade que tanto o Fernando tinha no mercado de locação como o que eu tenho junto aos revendedores, para a gente fazer algo diferente. Né? Hoje a gente tem lá um trabalho que eu falo que é um trabalho raiz. Esse trabalho ele deixou de existir. Eu não conheço ninguém que faça, pelo menos, né? Que é o trabalho de olhar carro a carro. A gente tem hoje departamento de manutenção, a gente tem especialista em precificação, em orçamentação, né? A gente tem um orçamentista lá. Legal. Que o carro chega, né? A gente tem obrigatório fazer uma avaliação para a locadora, e aí a gente trilha esse carro. Ou ele vai para funilaria, ele vai para funilaria mecânica, ou vai só para mecânica, ou vai só para o lava-jato, ou já vai para venda direto. Aí faz cautelar desse carro e esse carro está, né, dentro de um padrão. Vai para dentro de dos trilhos dele. Sim. Né? Por que a gente entendeu isso? Eu vendo muita caminhoneta, a gente sabe que como é que o cara precisa com a caminhonete à distância? Né? A caminhonete está com a tração sem funcionar, luz do airbag, luz do ABS. Falei, gente, consegui mostrar isso para as locadoras, porque as locadoras sempre venderam o carro no estado. Vamos arrumar isso aqui, que a gente vai gastar 5 mil e vai valorizar 10 o carro. Com processos bem estruturados, com filtro, com a gestão do negócio. Se você não faz... Dos dois lados. Além de você não é só os 10 mil a diferença. Além de você não conseguir melhorar a precificação, você não vende. Porque o cara fica na dúvida, fala, puta, bicho, eu não sei quanto que eu vou gastar nesse carro e tal. Então a gente tem trabalhado arduamente. Eu mudei para São Paulo, né, voltando aí. Eu mudei para São Paulo dia 8 de novembro de 2023.
E desde lá eu encerrei todas as outras atividades que eu fazia para cuidar exclusivamente do atacado da Desmob Já, para cuidar dessa relação com o revendedor, de estruturar processos e fazer uma experiência de compra diferente e que o revendedor possa nos ter como um parceiro aqui em São Paulo para buscar as oportunidades que ele precisa. Nós estamos criando outros braços agora com uma equipe itinerante que vai ter em vários lugares do Brasil, para que o cara, tem muito carro no mercado, muita marca, muito modelo. O cara às vezes quer um carro que eu não tenho, né? E é normal. Eu quero um Virtus 2022. A minha equipe vai achar onde tem um Virtus 2022. Você vai ter essa parte de achar algo, de encontrar meio que de caçador de carros para revendedor. A gente vai ter, né? Fora as parcerias que a gente tem. Eu vou só muito bom isso que você está trazendo, Serginho, porque eu lembro até quando eu ia comprar carro, desde o começo da empresa, eu sempre, né, tenho uma cultura, a galera sabe que eu compro de quem me contrata, né, Serginho? Então eu vou priorizar quem me prioriza. Eu tenho aí relacionamento em várias concessionárias, lógico, quem eu vou comprar um carro, Serginho? De quem? Né, tem um relacionamento, quem contrata a gente também. E às vezes não tinha o carro, eu queria, vou privilegiar o Serginho, pô, o Serginho tá investindo no nosso treinamento, é parceiro, pô, quero... Aí não tem, eu falar pros caras, falei, pô, você não pode achar um carro, velho? Acha o carro pra mim, irmão. Pô, eu quero comprar com você, velho, você investiu, temos um contrato aqui ativo com a Prospect Pro, eu quero... E os caras, não, beleza, eu vou anotar aqui, assim, e não dava retorno, velho. Então é um negócio que eu vejo... Assim, a galera, algumas lojas até fazem, mas você fazer algo estruturado, acho que é uma visão bem bacana. Hoje eu passei a manhã inteira num pátio, minha equipe tá lá até agora, a gente foi lá selecionar 50 carros, e é difícil, cara. É uma missão, e a gente é de São Paulo, né? A gente entende isso, a gente tem uma colaboradora que veio dessa empresa, e não é simples. Sim. Então a gente sabe que pro revendedor, principalmente pro revendedor de fora, é complexo. Ele vir para São Paulo, sair rodando aqui em São Paulo, visitando o pátio, atrás de carro, não é... É desafiador. Então a gente pode fazer isso por ele e vamos fazer. Boa. Qual que é a diferença de comprar bem e comprar certo no mercado atual? Porque tem uma diferença, né? Quando a gente fala em comprar bem, a gente está falando em comprar com o melhor preço. Né? A gente está olhando muito, comprou bem, comprou o carro mais barato. E nem sempre comprar bem... Com a margem ali certa e tal? Não, às vezes você compra bem, mas você compra um carro que não tem giro na sua região. Vamos lá, dar um exemplo. Legal. Você não tem capilaridade, você não tem outros lugares que você conhece vendedores. Por exemplo, você compra um carro importado velho com preço barato, mas esse carro pode ficar 1 ano na sua loja. O que era barato fica caro. Então... não é só preço. Ou a questão de manutenção também. Você comprou bem um carro, em questão de preço, mas o carro te deu um monte de manutenção. Você tem que comprar certo, né? E nem sempre comprar certo é comprar o que você quer. Porque a gente tem muito uma questão de olhar pessoal e querer comprar aquilo que a gente acha que é o... Não precisa ter parâmetros do que vende, qual tempo de médio... Não é o que eu gosto, é o que vende da minha região, no meu mercado, na minha realidade, né, Serginho? E outra coisa, Rafael... O que eu tenho para comprar? Eu sempre falo para as pessoas, começa no inverso. Né? O pessoal que está começando, que está abrindo loja, o que eu vou vender? Não, peraí. Você não pergunta o que você vai vender, pergunta o que você tem para comprar. Porque não adianta você falar assim, eu quero vender carro de luxo. Mas você tem onde comprar carro de luxo? Não tenho. Você tem relacionamento para ir? Não tem. Então, não faz sentido. Você tem que navegar mais ou menos dentro de uma linha que você vai ter onde buscar oportunidades para você repor. Porque assim, enquanto você está vendendo 3, 4, 5 carros por mês, é tranquilo. Você repõe carro comprando, eu chamo de método formiguinha. Né? Você compra através dos portais, mandando proposta, você compra 3, 4 carros por mês. Você ficar ali e mandar 50 propostas por dia, você compra. Agora, o problema começa quando você começa a vender 20 carros, 30 carros, 40 carros, 50 carros. E quanto mais você vende, mais difícil fica a reposição, entendeu? Mais complexo fica. E aí que eu falo que é necessário que você tenha em mãos várias oportunidades de compra. E aí eu falo sobre plataforma, você ter plataformas que você possa utilizar, as grandes locadoras, eu acho que elas sempre têm carros de forma recorrente, ter parceiros, né? Eu cito sempre o caso de uma loja de Campo Grande. Um dia você chama o Felipe para vir aqui da Tec Automóveis, eles têm uma história muito legal. Pô, já fiz o convite, Felipão, tá? Você que me apresentou, inclusive, e a gente se encontrou na final, tô te esperando aqui, Felipão. Sabe aquela família classe A, assim, de gente boa?
os irmãos trabalhando na loja, o pai agora já aposentou, mas é uma loja de quase 40 anos. E o Felipe fez o seguinte: eles estavam com muito caixa, precisando comprar, e caixa parado, enfim. Eles começaram a selecionar algumas lojas dentro do estado do Mato Grosso do Sul, criaram um pool de 15 lojas, que eles têm grupos de WhatsApp com essas lojas. Lojas que normalmente têm um pouco de dinheiro, que tem dificuldade de absorver a troca. Então, toda a troca que chega nessas lojas, o cara cota com ele. Ele fala quanto ele paga, os caras compram o carro, ele deixa esse carro na loja do cara por um tempo ainda, para o cara poder vender esse carro para ele, porque o negócio dele é girar o dinheiro, né? Não importa quem vai vender o carro. E aí, se o cara não vender, ele traz o carro para a loja. Ele conseguiu fazer 2 fontes de renda muito, muito considerável nesse negócio. Tanto no repasse na compra, quanto no F&I. Pensando fora da caixa, né? Pensando fora da caixa. Ele começou a ser também mesa de financiamento para essas lojas. Porque às vezes a loja pequena tem 2, 3 bancos, ele tem 15 lá na loja dele, uns 3, 4 gerentes integral lá na loja dele. Inteligente, hein? E aí ele faz financiamento para todas essas lojas. Impressionante essa visão, hein, Serginho? É uma loja que saiu aí de tipo 600 mil de receita para 1.300.000. Dobrou. Sem ter mexido na estrutura. Não precisou aumentar 10 funcionários, você entendeu? Melhorando os processos, com ideias inovadoras. E conseguiu fazer isso. Serginho, como o perfil do comprador mudou nesses últimos anos, né? O que você acha que mudou no perfil do comprador nesses anos aí? Porque a pandemia mudou o mercado totalmente. Você sempre falou isso nas suas lives, né? O que você acha que mudou no perfil do comprador? Eu acho que nós todos mudamos com a pandemia, né? Sim. Só que eu acho que nós mudamos pro lado ruim, cara. Eu achei que a gente ia ficar uma sociedade um pouco melhor. Depois, hoje eu vi alguém hoje de máscara na rua. Eu cheguei aqui antes, dei uma volta na Paulista ali, eu vi alguém de máscara. E me fez relembrar aquele período. Um flashback, né? Nossa pandemia. Puta que pariu. Eu falei, caramba. E eu achei que a gente ia ser mais sensíveis, mais humanos, mas as pessoas ficaram mais imediatistas, mais ansiosas. Infelizmente, as coisas ficaram muito mais caras no pós-pandemia, e o carro é um deles, né? Eu fico vendo aí hoje o preço de qualquer carro, né? Mais do que dobrou os preços. Então, o que isso ocorre? Carro popular não tem mais. Eu falo que o popular agora é o seminovo. Polinho hoje 110 conto. Então, assim... Popular é o que é o Quid? O Quid é o único popular que sobrou do zero? Porque só Mob. tem Mob. Então, assim, e o consumidor ficou exigente. Ele também não quer esse carro. O cara quer um carro automático, é um SUV automático. Então, ele trouxe alguns problemas para o revendedor. Né? Eu vivi isso na pele. Muitos compradores de carro 0 km tiveram que migrar para o carro usado, o seminovo. E o carro usado seminovo não é igual a um carro zero, né? Meu pai, o final do pai, falava assim: melhor marca de carro que tem, filho, é o 0 km. É a melhor marca que tem. E aí, o cara depois que tá Vou puxar uma sardinha agora pra gente que é de seminovo, porque eu falo que quem vende seminovo é uma escola, você vende qualquer coisa, velho. Não tô diminuindo quem é vendedor de zero, não, né? Inclusive, tem muitos amigos e tem vendedores de zero que são incríveis, mas o cara que vende seminovo, bicho, ele vende zero, ele vende moto, ele vende máquina agrícola. O cara pega uma habilidade, velho. É um negócio que eu acho que é uma escola, pelo menos pra mim. É a minha escola, acho que é a sua. E eu acho que é incrível. Eu só acho o seguinte: eu só acho que o vendedor brasileiro estuda muito pouco. Concordo. Eu acho que a gente tem um nível educacional muito baixo por valor agregado do produto que a gente vende. Nós estamos falando aí do segundo bem mais caro que o cara tem na família dele, que é um carro. Perfeito. E as pessoas, elas não se preparam o suficiente para esse tipo de situação de atendimento. Isso assim, é muito notório para mim e é muito claro. Algum tempo atrás, eu tive acesso a um estudo que... E eu falo de estudar, gente, é porque eu bato no peito. Eu saí lá de auxiliar de venda, uma concessionária, me formei em Direito, fiz MBA em Gestão Empresarial, vivo participando de mentorias, de mastermind, de eventos, leio constantemente há muitos anos. E isso mudou minha vida. E eu sei que pode mudar a vida das pessoas, então eu bato muito nessa tecla. Vou resgatar uma frase de todo outro podcast que você falou, para quem quer se destacar, você falou assim,
estuda e trabalha mais que a média que você vai se destacar. Cara, isso Faz aí, sentido isso? Isso aí para mim foi quase É que o uma... teu lema, né? Foi Um dos quase seus lemas. Foi quase que uma resposta de Deus para mim na época Sim. que eu entrei na concessionária. Eu falo direto, tinha 28 anos, não tinha uma formação, não tinha uma profissão, ganhava R$ 800 por mês. Eu falei para Deus, olhei para cima e falei, Deus, o que eu tenho que fazer para ser alguém na vida? E aí algo falou dentro de mim, estuda mais que a média e trabalha mais que a média. Que essa é muito boa. E aí dali para frente eu não parei mais. De 2009 para cá, é desenvolvimento continuado. Até porque nós estamos mudando o tempo todo, então não adianta. O que eu sabia em 2020 não resolve o jogo agora em 2024. O caminho da ruína é o cara achar que não precisa estudar mais. O empresário, o vendedor, ou o cara que vai montar uma loja, acho que antes de querer pensar em alugar um espaço, ele tem que estudar, ele tem que se preparar, né, Serginho? Uma das perguntas que eu mais recebo quando eu abro o caixa de pergunta é a seguinte. O cara fala, Sérgio, quanto eu preciso de dinheiro para abrir uma loja de carro? E aí eu tento ser, né, você tem um minuto para responder ele, eu falo, ó, cara, a questão não é dinheiro. A questão é conhecimento. Você consegue abrir uma loja sem dinheiro e com conhecimento, mas você não abre com dinheiro e sem conhecimento. Excelente. Agora também, gente, nós estamos vivendo uma bolha que eu acho que precisa tomar cuidado de obesidade mental. Também é muita informação, é muita gente falando. Eu dei uma brecada, Rafael, porque eu comecei a ver muita barbaridade no mercado. Muita gente prometendo uns milagres assim que a gente sabe que não existe, entendeu? Gente que nunca vendeu carro na vida prometendo dobrar a venda do cara em triplicar, quintuplicar. Eu falei, cara, isso não é sustentável, né? Eu não quero participar disso. Tem que ter ação, não adianta também, tem que ter filtro, né? O que estudar. Tem que ter o filtro, e isso que eu ia falar. Você não adianta só estudar, tem que executar. Boa. Porque o meu grande mentor, Janguier Diniz, ele tem uma frase, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui agora. Não vou lembrar agora. Eu sei que, se lembrar, depois tudo vira, se você não sem execução, vira frustração. Perfeito. Mas estudo, conhecimento, sem execução vira frustração. E a realidade é essa, né? Então tem que executar. Serginho, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como que o revendedor hoje consegue manter uma margem saudável mesmo comprando o carro às vezes um pouco mais caro? Né? Mesmo com preço alto de aquisição, ele comprou ali, pagou um pouco mais do que ele acreditou, como manter uma margem ali? Eu acho que um dos pontos principais é construção de marca. Eu acho que se você conseguir passar para o teu comprador uma percepção de que o seu produto ele é diferente, isso aí eu aprendi também com o pessoal da Tec Automóveis, porque eles vendem carro de locadora há, sei lá, 30 anos aí que eles desbravaram esse mercado quando o mercado ainda era meio restrito. Sim. Eles falaram, não, você não está comprando carro da locadora, você está comprando carro da Teca. Eu fui lá, eu escolhi o carro, eu entendo de carro, eu escolhi o carro que está aqui no meu pátio. Garantia então, é minha, você quer ir lá, você escolher, achar, você pode ir lá. Você vai pagar mais barato, talvez até. Mas comprar aqui na Teca Automóveis tem a garantia de uma loja de 35 anos. Gerar esse valor, né? Então, a gente precisa gerar algum valor. É óbvio que a gente está falando de alguns porcentos, também não tem muitos milagres, né? Você não consegue pegar um carro que o mercado está praticando a 100 e você vai vender a 120. Talvez você venda a 105. Mas assim, a construção de valores, de marca, de garantia, e tudo isso, porque uma coisa é legal, eu falo... Eu lendo o Marketing 4.0 já faz alguns anos, lá ele falava sobre a horizontalização do marketing, né? A gente veio, acho que da nossa geração, nós todos vivemos a verticalização do marketing, onde as grandes empresas iam nos grandes meios de comunicação, na televisão, na rádio, a Coca-Cola, enfim, e punha aquelas propagandas e a gente assistia aquilo lá, se encantava, ia lá e consumia. Né? Era normal, era desse jeito. Hoje não. Hoje, quando você vai viajar, onde você pesquisa, dependente se você vai entrar lá no Airbnb, ou no Booking, ou no Hotels.com, você vai procurar lá a avaliação dos hóspedes. Você quer ouvir o teu par, a pessoa igual a você. Falando. Que esse cara tá falando desse negócio? É bom? É ruim? Vai no Reclame Aqui. Tem Reclame Aqui? Não tem? Então, acho que tudo isso, né, que não é só preço, né, Serginho? Tem a questão da confiança, da credibilidade da marca. Um abraço pro Marcos Campos da Kiko Autos, que
cara, nessa questão de marca e branding, pra mim é o cara de seminovos. Inclusive, não sei se tem conexão com ele, acho que vale a pena vocês falarem, porque acho que vocês podem trocar. E ele falou aqui, né, que a marca lá é tão forte que ele tenta fazer o cliente ter vontade de comprar lá, né? E outro dia, cara, me deu, pô, vou trocar minha Toro, não sei o quê. Onde eu comprei minha Toro? Aí comecei a pensar os parceiros, pô. Bom, cara, vou filtrar quem já investiu aqui em mim, quem me dá oportunidade, quem me ajuda. Mas tá, dentro tem muitos, né? Eu tenho, pô, hoje 100 contratos ativos, né? Aí eu comecei, pô, loja, comecei a pensar, aí me veio, pô, eu comecei a pensar alguma, falei, pô, Marquinhos. Aí liguei pra ele, falei, cara, me deu vontade de comprar um carro com você, velho, aquele negócio. Porque assim, a questão da confiança, da marca dele, da experiência quando eu fui lá, todas as vezes que eu fui lá, que eu vi algum carro, é um negócio que me marcou. E aí, na hora de comprar, me veio à mente. Falei, pô, é um cara que com certeza eu quero cotar ele. Isso acontece quando você tem uma marca forte, né? Ou seja, o branding faz isso, né? Com certeza. E assim, ó, olha só. Eu brinquei com ele, falei, cara, me deu vontade de comprar um carro com você, velho. Posso? Ele falou, pô, velho, qual que é o anda aqui pra mim? Eu falei assim, pô, aquilo que você falou é verdade, porque é a confiança, é a marca que faz isso, né? E você pode navegar em vários universos, né? Tem uma propaganda legal do psicólogo falando pra um cara que escreve livros sobre o John Walker, né? Ele fala assim, cara, John Walker Red é uma bosta, mas vende pra caralho. John Walker Gold, Black, aí ele fala, ó, John Walker Blue é bom pra caralho, mas vende pouco. Falou, você pode ser igual a John Walker, você pode fazer tudo. Você não precisa ser, né? Mas tem que se posicionar, né? Vindo pra realidade, você pode se posicionar como vendedor de preço. É muito mais difícil, né, navegar nesse universo. A gente tem um monte de gente hoje trabalhando no atacarejo. Um exemplo bem famoso é o Pichincha, lá em Guarapuava, que tem vendido muito carro, vende preço. A gente tem um outro exemplo de um posicionamento muito forte, um senso de comunidade que eu nunca vi igual e que vende preço. Bruno da Consult Car. Não sei se você acompanha ele. Cara, o Bruno, as pessoas, assim, o cara... Você falou dele pra mim que eu precisava acompanhar ele. O cara, ele posta um carro lá e alguém sabe de alguém que quer comprar esse carro, vamos dar um jeito de indicar para ele comprar. Ele criou um senso de comunidade muito grande. E vendendo, uma marca, né? Vendendo barato. Assim, o branding, né? Qual que é o posicionamento dele? É vender carro premium com baixa quilometragem, o mais barato do Brasil. Mas tá bem nichado, né? Tá bem segmentado. Porque tem muitos revendedores que querem fazer tudo e não faz nada bem feito, não, né, Serginho? Não faz. Se a gente conversou sobre isso, não dá para você querer vender carro de 30 mil e vender carro de 1 milhão. O público é diferente, o network é diferente, a estrutura da loja é diferente. Você pegar uma loja que vende carro de 1 milhão e colocar o carro de 30 lá, o cara que compra o carro de 30 nem entra na loja. Exato. E vice-versa. Tem que ter. Quem quer fazer tudo não faz bem nada. Não, o cara tem que se virar papo. Serginho, como que a tecnologia está impactando hoje a questão de compra e venda de seminovos no nosso setor? O que você acha que é? Pô, inteligência artificial está aí. Como você acha que a tecnologia vem? Eu acho que já vem há muito tempo, né? A gente vem independente. Os principais pontos, assim, o que você acha? Com CRM, com integrador, com sistemas, né, que ajudam na gestão do negócio. Eu acho que quem ainda não tem um sistema tá bem fadado a daqui a pouco não existir mais. E agora a gente ainda vai ter algumas substituições humanas através das IAs, que elas, de fato, estão se tornando cada dia mais presentes e cada dia mais inteligentes, né? E que, com certeza, vai fazer parte. É um absurdo as coisas que já se faz através de IA, né? Eu acho que esse dia eu tive num evento da Adapta, achei muito bacana e tô me predispondo a aprender sobre isso um pouco mais, porque eu acho que muitos empregos serão consumidos, substituídos e aí muitos surgirão, né? Porque elas precisam de professores, precisam de gente por trás, então de gente que entenda disso. Por exemplo, o ponto que eu bato no treinamento, você conhece bastante nossa metodologia, né? Você já me deu a oportunidade de fazer o trabalho com a tua loja lá, com a tua equipe, te agradeço por isso, você deu uma moral pra gente. E eu falo muito do follow-up, da persistência, né? O vendedor é imediatista, nossa cultura no Brasil é muito quer, não quer, né? O vendedor, não, esse não quer, esse quer, esse não quer. E eu sou chato dessa história, porque eu falo, e o que não quer, quando quer, né? Fácil pro cara, não, esse não quer, ele joga fora. Quer, não quer, não, mas eu mandei mensagem.
ele tenta pouco, né? Ele faz 1, 2 tentativas, desiste. E hoje, com a inteligência artificial, você pode pegar a gente mesmo tem uma solução junto aí com a C7, com o pessoal da Leadify, né? Você consegue ter um pré-atendimento de leads com inteligência artificial. E esse IA pode ficar lá, né, esquentando o cliente para depois. Então aí você fala, pô, o vendedor. Aí teve o meu ex-patrão, um abraço pro Alan, que é irmão do Fábio. Ele falou, pô, Rafa, eu sei que você fala, esse treinamento é top, cara, não tenho o que falar. Mas isso é uma luta fazer o vendedor seguir o processo, ser persistente, não desistir rápido, né, Serginho? Ele falou, cara, você acha que a IA agora, né, vai conseguir? Então tá bom, o vendedor não quer fazer, eu vou continuar treinando, mas daqui a pouco o cara tá resistente de ser persistente, de cumprir a cadência, né, o número de tentativas, a IA vai ficar lá martelando, esquentando e vai passar. Aí pode ser que a loja, sei lá, que tinha 12 vendedores, tenha uma IA ali que faça o que o cara tá com resistência de fazer. Então, essa questão da tecnologia, a galera fica, mas vai substituir porque o ser humano... Beleza, eu também amo o ser humano, é o que você falou muito bem. Vai substituir algumas pessoas e vai surgir novos empregos. Mas essa questão do processo, acho que muitas questões que existe resistência da área comercial, a IA vai contribuir um pouquinho, né? Pô, eu acho fantástico o trabalho que você faz, porque ele remete... Eu vivi isso na minha prática. Quando eu comecei a trabalhar na concessionária, depois virei vendedor, eu lembro muito da história do João Girardi também, aquele que viveu muito parecido comigo. Eu não podia atender cliente que entrava pela loja. Eu tinha que prospectar. Era 100% prospect. Na Chevrolet. Na Chevrolet. Eu era vendedor de rua, me deram um carro, falaram, ó, você vira. E eu saí pra rua e fui fazendo do jeito que dava. E eu acho que de um tempo para cá, a gente começou com um negócio de tráfego pago, e vamos investir, vamos gerar lead, e tá tudo certo, tem que fazer tem isso. Que gerar. Mesmo. Só que nós acostumamos mal nossos vendedores. Né? Os vendedores agora são refém de leads, dependentes de leads. E é assim, esse lead é ruim, esse lead é bom, enfim. Precisa de mais lead, né? Se você não tiver um pré-atendimento mais ou menos que consiga qualificar, tudo é ruim. Esse dia eu tive uma experiência parecida lá na empresa. Eu fui tirar férias, né? Aí eu falei, vamos colocar um link aqui nos meus grupos, que normalmente sou eu que atendo mesmo, os grupos lá e tal, mandando pro Octadesk, e aí vocês dividem o atendimento e tal. Aí eu voltei, e aí, como é que foi? Não, só vem lead ruim, só vem... Daí eu peguei os últimos 1 ano e meio, falei, Eu tô ficando velho, não aguento mais ouvir isso. Eu tô há 10 anos ouvindo, Serginho, eu fico estressado. O Daniel até fala, não, deixa que eu... Só tem repassador no grupo, só tem não sei o que. Eu falei, peraí, vou pegar o último 1 ano e meio que eu vendi nesses grupos, e olha quanto eu vendi... Nos grupos ruins dos lead ruins. Lead ruim, olha aqui. Mudou agora, nesses 20 dias, mudou o perfil das pessoas, não é possível. Será que não tá sendo problema, né, do outro lado? Eu tenho 5 comerciais, eu falo pra eles assim, cara, muda esse discurso de justificativo e fala assim, cara, é o seguinte, eu não tô conseguindo fazer, não tô convertendo aqui, cara, eu queria ver como é que você pode me ajudar pra eu melhorar, do que ficar justificando, né, Serginho? É isso. Não é isso? É isso. Cara, pede ajuda, bicho, em vez de ficar justificando. Porque os mesmos leads que às vezes falam que é ruim, você foi lá e a gente falou, a gente conversou agora com a mesma situação, né? Eu saí um pouco dessa parte operacional, voltei com os mesmos leads ruins, com a carteira, mas a carteira precisa ser... E eu fui lá e tô fazendo acontecer. Então, falando um pouquinho de visão de futuro, qual que é a sua visão para o futuro do setor automotivo nos próximos 5 anos, principalmente em seminovos que você está muito por dentro? Mas no geral, automotivo geral. Rafael, eu tenho observado, primeiramente, uma profissionalização grande das concessionárias. As concessionárias na venda de 0 km, elas já sempre foram muito estruturadas, com equipes, com treinamento, com processo, com sistema. Na pandemia, eles apanharam bastante com a falta do 0 km e a grande maioria aprendeu a mexer com carro usado. Porque o carro usado na concessionária era mais uma moeda de troca para poder vender o zero. Sim. E eles entenderam que o usado tinha dinheiro na mesa e muitas concessionárias estão montando lojas estruturadas, seminovos, marca, redes, né? Grupos montando a marca própria. E eu acredito que isso vai gerar um impacto no mercado aí nos próximos anos, tá? Eu acredito muito, né, no que eu tenho visto acontecer, tá? Em contrapartida, a gente vem pensando em formas de ajudar o revendedor pequeno ou o revendedor tradicional a também se tornar mais competitivo através da geração de mais receitas, de novas fontes de receita dentro da loja, para ele poder se manter. Agora, a gente tem questões externas que eu falo que eu lembro, já é
parafraseando o meu grande amigo Neto Mafra, o Neto Mafra ele fala assim, ó, do portão para fora não depende de mim. O que acontece na economia, na política, eu não tenho como controlar. Mas do portão para dentro, quem comanda somos nós. Mas a gente tem, é óbvio que tem questões externas muito sérias acontecendo aí, políticas e econômicas, que podem afetar, né? O próprio Renave é algo que vai dar uma qualificada, eu acredito, no nosso mercado. Por um lado bom, tá? Eu olho pelo lado bom. Eu acho que vai tirar uma boa parte da informalidade que acaba sendo injusto, né, com quem é formal, com quem recolhe imposto, com quem está trabalhando dentro né, das 4 linhas, apesar de, né, enfim, a carga tributária no Brasil é um absurdo, né, cara? Inclusive, quem não se cadastrou ainda, Renave Fácil aqui, melhor integradora do mercado, nosso apoiador. Um abraço pro Adriano, pro Tavares, pra galera do Renave Fácil ali, não perde tempo. Para de lutar contra essa coisa que já aconteceu, né? Porque o cara fica ainda nessa de não, mas cara, eu vou esperar até o último segundo, mas a lei, eu quero ver se vai vir fiscal. Cara, já é uma realidade, é obrigatório em muitos estados. Lá em Campo Grande já tem faz tempo. Então, assim, pessoal, vamos parar de lutar e vamos encarar o Renave como uma oportunidade, não como algo ruim, né, Sérgio? Não, e outra, olha pelo lado positivo. Se você tem condições de se adaptar e seguir o que tem que ser feito, muitos não vão fazer. Então você vai acabar tendo um resultado positivo. E os elétricos e também híbridos vem crescendo aí. O que você me diz dos elétricos aí? O que você me fala dessa... Então, eu não posso nem falar muito, porque se não puder também, a gente pula. Não, a gente tá com uma demanda, eu tô com 2 demandas de carro elétrico. Uma, a gente não encontrou solução ainda, que é um lote de D1. Eu tenho 300 D1, inclusive quem tiver interesse. Esses carros, olha que engraçado, cara. Tem umas peculiaridades dos chineses, né? Eles têm uma presilha embaixo do para-choque que é de plástico e bate nos quebra-mola, aquilo solta, quebra. E aquilo ali segura o condensador do ar-condicionado, segura o radiador. Enfim, tiveram que substituir os carros e os carros estão à venda. 2023, carro com 40 mil quilômetros, tem 300. Inclusive, fala as redes aí pra galera, como que é? @desmobja no Instagram. @atacado desmob já. Ou no meu perfil, Sérgio Ferraz SF, lá, tem o Instagram da Desmob lá também. E lá no link da bio do Atacado tem o link para entrar no grupo. Boa. Uma das coisas que a gente bateu muito, não tem taxa, tá? Para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Puta, eu cansei com esse negócio. Carro até 50% abaixo da FIP. Esse carro aqui, ó, 68 mil por 30 mil. Entra, paga R$99 por mês e é só conversa fiada. Então, nós estamos lá, tá lá quem quer. Agora, esse dia eu fiz um desafio. Falei, ó, quem tá mais de 1 ano aqui no grupo e não comprou nada, eu vou tirar. Tá 1 ano no grupo. Nós vendemos mais de 2 mil carros. O cara não comprou nada, ele não quer comprar. E essa presilha aí que você tava falando? Desculpa, aí acabaram substituindo esses D1 por Dolphin e agora vai liberar um lote de Dolphin pra gente vender. O que eu vejo? Carro de luxo, esses estão tomando umas pancadas muito pesadas. Pesada mesmo. O cara que pagou 1 milhão no carro agora, com 2 anos, tá vendendo por 300 mil. A pancada é pesada. Mais de 50%. Agora, os híbridos, tanto os importados, né, as BM, as Volvo, enfim, como os chineses, os BYD, os Aval da vida, eles têm um mercado razoável enquanto tá na garantia. Não sei como é que vai ser fora da garantia desse carro, né? Mas o Dolphin elétrico, eu vejo um sinal bom de aderência, porque ele é um carro barato, é um carro que a pessoa quer ter para usar aqui na cidade, entendeu? Como um segundo carro, um carro para usar no rodízio. Sim. O Fernando tem um, inclusive. E ele atende bem. Então, a gente tem lá... O híbrido, a perda na hora da venda é bem menor, você acha? É menor, o híbrido é menor. Porque comparação, né? A nossa malha rodoviária é para carro híbrido. O Brasil é muito grande. Né? A nossa estrutura, não tem estrutura ainda para carro elétrico. Talvez, é que eu falo assim, nós estamos vivendo a época do elétrico como a gente viveu a época do computador lá em 1990, quem é mais velho vai lembrar que a gente tinha um 386 lá, que entrava na internet meia-noite para pagar um pulso, e que ficava lá discando. Era um rolo danado. E a internet horrível, né?
O elétrico tá mais ou menos assim, daqui 5 anos vai ser outra realidade, entendeu? Não, e veio um bônus agora, você viu lá da BYD, dos carros ali, tipo de 40 mil, você viu uns bônus gigantescos. E agora, cara? Os caras não Não, compram mas e o cara carro. que comprou, velho? Que acabou de comprar semana passada, Serginho. Faz parte Eu do quase caí pra mercado. trás. Aí era bônus de 40 mil. Cara, que esse cara não vai lá, sei lá, falar na BYD, peraí. Comprei semana passada, agora é 40 mil a menos. O cara tomou, vou falar, nosso linguajar tomou uma sabucada ali, velho. Tomou. Né? Tomou, vem tomando, e não é só nas marcas premium também. E assim, eu não vejo ainda uma solução. A gente vê que alguns modelos têm um pouco mais de aceitação no mercado, vai perder menos. Eu tô com um caminhão elétrico lá para vender, tá? Um jaque elétrico, carga seca, estava alugado para Trilha Norte. Tem 45 mil quilômetros, 2021. A FIP é 291 mil. Eu pedi proposta, a melhor proposta que eu tive foi 100 mil. Nem mandei pra locadora. Não, nem mandei. Ô, Serginho, agora uma pergunta minha. Você viu que eu tô, né? Tô fofinho aqui tentando seguir o roteiro, tentando, né? Você sabe que não é muito meu perfil. Um abraço pro Duda Mon, que é lá do seguindo o roteiro, mas essa pergunta é minha, não tá no roteiro. A Desmob, eu tô perguntando totalmente leigo. A Desmob já, vocês pensam em ter uma loja própria ou vai ser sempre a questão da intermediação, da desmobilização? Ou vocês já tem algum projeto? Pensaram em falar, pô, vou criar a loja Desmob já? Ou isso é fora Não. do radar? Não é fora do radar, não. A gente já tá com 4 bancos cadastrados lá. Ah. A gente tá esperando o Renave ver como é que vai ser para as locadoras na hora... Nesse processo de venda B2C, entendeu? Na venda B2B tá tudo em paz. Mas na venda B2C, nós vamos montar um canal lá por conta de algumas locadoras que trabalham hoje muito com carro de assinatura e que não querem colocar esse carro para vender no atacado. E eu concordo, entendeu? A gente acabou de receber um lote lá de 200 carros, entre Compass e Renegade 2025, carros com 2 a 3 mil quilômetros, que faliu uma locadora dessas startups que locavam por hora, e aí teve que entregou os carros. Cara, não faz sentido nenhum carro desse ir para repasse. Esse carro tem que vender para o consumidor final. Então a gente está estruturando um canal B2C. Legal, lá dentro do pátio mesmo. A ideia não é ter uma loja. Não, porque me veio agora a ideia, por vocês dois juntos lá, vocês vão... a gente ser um outlet, vender mais barato que a loja vende e mais caro que o atacado, entendeu? E carros novos. Então tem um projeto, tem uma possibilidade. Nós começamos, era para ter inaugurado em março. Legal. Aí a gente veio com o Renave e tal, a gente falou, vamos esperar, vamos ver como é que vai ficar, como é que vai ser para a gente operar, né, nesse cenário. Mas vai acontecer. A gente tem uma pressão muito forte, porque ali a Desmob ela só acontece, esse modelo, as pessoas... Eu recebo aí, sei lá, 3, 4 caras por mês querendo montar uma Desmob. E as pessoas acham que é simples. Não é simples, tá, gente? Você ter a credibilidade de locadoras para te mandar o carro, consignado. O relacionamento que ele tem, 400, o Fernando tem lá e você tem com o carro. Não é fácil, não é simples. O que garante uma parte desse negócio? É o G15. O Fernando tem um grupo de 15 lojas, de 15 locadoras, que ele é supply de compra dessas locadoras. Ele compra carro zero para eles. E eles têm um relacionamento muito próximo. Inclusive o Fernando é fora da curva, né? Queria convidar aqui novamente aí para fazer uma próxima edição, vocês dois juntos. Vamos fazer. Cara, agradecer o Fabinho aí por ter me apresentado, me conectado com ele aí, por coincidência, né? A gente falou, pô, sou sócio, você falou o que aqui? Eu falei, pô, te mandei uma foto aqui. Um abraço pro Fábio e pro Fernando aí, tô te esperando aqui, Fernando. Não, o Fernando é fenômeno. O Fernando, eu tenho aprendido muito com ele, em questões empresariais. Cara, eu nunca pensei em ter sócio na vida, sinceramente. Mas quando... Eu também tenho um pouco de resistência, pode falar. Eu não tive boas experiências com pai e tal, essas coisas, e aí... Mas assim, cara... É difícil, é igual casamento. Desafiador, imagina. É igual casamento. Todo dia tem uma treta, mas assim, no geral, um complementa o outro, um tem habilidades que o outro não tem. O Fernando tem habilidades gerenciais muito melhores que a minha e eu tenho habilidades comerciais muito melhores que a dele, entendeu? Então, se você deixar para ele lá vender carro, não dá. Se for para você nas locadoras. Talvez você não tenha a mesma habilidade. E a gestão do negócio como um todo é que a gente acaba sendo, dentro do universo da locadora, a gente tem vários serviços que a gente opera para a locadora. Imobilização, recolhimento de veículo, parqueamento. Tem essa parte também? Que legal. A gente faz... precisa emplacar um carro, manda para cá. A gente fez imobilização de 500 carros.
BID. Faz a vistoria de emplacamento, adesivação, colocar gasolina, entregar para o motorista, depois receber do motorista. Toda uma consultoria, uma gama de... Frete, funilaria, pintura, mecânica, lava-jato, tudo. Incrível, tudo, hein? Essa parte. É bastante serviço que a gente fornece para locadora. Para as locadoras a gente tem bastante... Os dois lados, locadora e para os revendedores. Isso é mais para locadora. E a locadora média ou o revendedor de carro que fala, legal, quero conhecer, como é que ele faz? Eu sei que ele vai estar lá no... Mas a gente tem um pátio... um cadastro, ele faz uma visita, só pra galera, pô, gostei. Quero... Ele entra no grupo, primeira coisa. No grupo tem na descrição vai lá no link, grupo, @atacadosmobja. Tem um link pro cara entrar no grupo. Aí, ou @Sérgio SF. Sérgio Ferraz SF. Sérgio Ferraz SF, vai lá, vai ter o link, aí você clicou e entrou no grupo, que é gratuito, ó. É um gratuito. Grupo... Quando ele for fazer a primeira compra, ele vai fazer um cadastro. Aí a Cláudia lá, meu financeiro, vai pedir para ele algumas informações e tal. Mas assim, a gente recebe muita visita no pátio. A gente tem um pátio que fica a 500 metros da rodoviária da Barra Funda. Ali do ladinho ali do Allianz Parque. É bem uma localização bem estratégica. Um pátio que cabe bastante carro. E enfim, a gente ficou um tempo em Guarulhos. Mudamos ano passado em agosto. E estamos muito otimistas, cara, com as perspectivas, com a forma como os revendedores têm abraçado o nosso projeto, e têm comprado, e têm recomprado, e enfim, tem sido muito legal. Massa, Serginho, pô, incrível, cara. E o que você fala aí sobre o evento, né? Vai rolar o evento ano que vem, esse ano, tem esse plano, e a pescaria também, que você falou que talvez você vai reativar, que é um projeto incrível. O que você fala pra galera sobre o evento, sobre a pescaria? Então, a primeira coisa que eu fiz no mercado, depois das lives, foi a pescaria. Eu tinha vindo de um processo de imersão lá na casa do Janguier, achei muito legal, fiquei 5 dias lá e tal. Aí eu falei, pô, podia fazer alguma coisa pro mercado, né? O que eu vou fazer? Eu gosto de pescar. Vou chamar os caras para pescar. E levei 30 para pescar lá no Rio Manso em 2021. Foi muito legal. Depois fizemos 4 anos seguidos a pescaria. 4 edições, né? 4 edições e eu resolvi que eu ia parar porque eu estava cansado. Ano passado eu fiz a Ultimate. Mas todo dia alguém da pescaria liga, ô bicho, pescaria. Acho que o ano que vem eu vou fazer de novo, até porque a gente estava conversando nos bastidores, né? Eu fiquei 1 ano e meio... igual um burro de tapar a cabeça, só trabalhando, não fazer outra coisa a não ser pensar em desmob já. Chão do pátio, todo dia. Barriga no balcão. E tô lá ainda. É necessário. Tô lá né? ainda. Sim, Só que agora hoje eu tenho 3 já vendedores lá com a gente. A gente já tem uma equipe um pouco mais robusta que permite que dê para fazer outras coisas. Então, uma das ideias é fazer a pescaria o ano que vem, mas eu devo fazer isso até o final do ano. E outra coisa que me pedem muito, porque foi muito legal de fato, eu tenho consciência que foi legal. Eu fiz 2 eventos presenciais em São Paulo, um em Alphaville, um em 22, um em 23. 1.200 pessoas, Serginho. Acho que tinha mais de 1.200 lá. O SF Automotive. Pô, tinha uma palestra marcada na data, não consegui ir, mas... É muito legal. Ano que vem, se tiver, tô dentro, hein? Como eu participo de muito evento, eu fui pegando o que eu via nos eventos e tal. E é um evento de tecnologia, então a gente traz muita coisa tecnológica, trago muita gente de fora do mercado para palestrar, para que o mercado tenha uma visão do que é o mundo externo, o que está acontecendo. Então a gente sempre traz nomes bem legais. Todo evento tem um churrasco no final e uma hora de viola e tal. Que legal, velho. E esse ano eu tô programando um evento aí pra gente colocar o ano que vem, né, em junho. Um evento para 3.000 pessoas aqui em São Paulo. Vai ser um lugar bem legal, na Vila Leopoldina. E esperem que vai ser diferente. Eu falo que não tem evento melhor ou pior, tá? Cada evento tem as suas peculiaridades, seu modelo. Eu tenho um modelo, um jeito de fazer. E eu gosto do jeito que eu faço e é diferente do que o pessoal faz. Então... em breve vai ter em breve aí, estamos falar datas. De formatar os Media Kit aí para poder passar pro pessoal. Então, ano que vem sai o evento e a pescaria aí. É 100% ou é 90%? Como Não, tá? A pescaria sai. A pescaria é facinho de organizar. Tá. Agora, o evento é difícil. O evento dá trabalho. Serginho, eu quero parabenizar você pelo trabalho maravilhoso que você desenvolve no mercado automotivo. Você é um cara que inspira, muita gente me inspira. Você uniu o mercado, né? Você acho que veio um movimento ali que não existia, que você, cara, enxergou um negócio ali
e conseguiu, tanto que, pô, você conseguiu colocar mais de 1.200 lojas de carro num evento, não é à toa, né? Parabéns pela visão de estar na Desmob já com o Fernando, acho que é uma empresa promissora, né? Você vem fazendo um trabalho incrível, acho que a galera que ainda não se conectou lá, entra lá no grupo de WhatsApp, que é de graça, pô, qual que é o risco que a pessoa tem? É uma fonte de compra a mais, né? Eu sempre brinco, né? Qual que é o risco, né? Que você vai ter de ser de graça. E é legal, cara. O material eu faço tudo via vídeo. Olha que legal. Eu falo, mas é o melhor material pro cara ver, entender o carro, o que é, o que não é. E eu que narro, eu que gravo, eu que mostro. Legal. Muito bom. Quero deixar o convite mesmo, de verdade, para você voltar aqui com o Fernando, ver a agenda quando vocês vão estar em São Paulo aqui. Conta comigo, se eu puder te apoiar na divulgação do seu evento também. Não, vamos falar com antecedência aí para a gente poder ajudar o mercado. E, cara, uma dica final para a galera ali, para nossa audiência, quem é do mercado de seminovos, locadora, o que você fala aí sobre o mercado? Que dica que você dá para a galera ali se inspirar aqui nesse finalzinho aí, para a gente poder partir para o encerramento? Eu tenho visto muita gente desesperada, principalmente por conta de Renave. Tenho visto muitos lojistas também com problemas financeiros. Tenho conversado com gente de estar passando por fases de todos os tipos possíveis. Primeira coisa, não desista, né? Arregaça as mangas, né? Vai para cima, faz diferente, né? Põe a cara, né? Empresa que não tem cara não prospera. Pode ver que as grandes marcas do mundo aí, todas têm uma cara, tem um dos CEOs, tem alguém da empresa que tá ali chamando. E assim, vamos estar juntos, né? Eu acho que assim, o objetivo é esse, a gente está aqui para poder unir, para poder profissionalizar, para poder unir o mercado automotivo. Conte comigo no que precisarem, conte com a Desmob Já. A Desmob Já, ela é a casa do revendedor aqui em São Paulo. Tudo que você precisar. Sérgio, comprei uma peça, preciso mandar para algum lugar aí em São Paulo, manda lá para a Desmob Já, a minha equipe despacha para você onde você estiver no Brasil. Nós queremos poder fazer parte da sua vida como revendedor e poder facilitar para que você tenha mais tempo para fazer o que você tem que fazer, que é organizar seu time aí e vender carro. A parte de compra, nós queremos auxiliar você. É isso. Excelente, Serginho. Fantástico. Obrigado mais uma vez. Aqui, as portas estão abertas aí para você, para tua empresa. Agradecer a galera que acompanhou a gente aqui nessa 1 hora também. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, manda para 3, para 4 amigos. Ajuda a gente a divulgar o trabalho para mais pessoas. A gente faz isso aqui com muito carinho. Galera, acha que às vezes eu tô ganhando dinheiro aqui, eu pago para ter o podcast, então isso aqui é um jeito que eu encontrei de devolver para o mercado. O mercado automotivo mudou a minha vida e eu me sinto na obrigação de deixar esse conteúdo, trazer meu networking aqui. Então, galera, ajuda a gente a divulgar para mais pessoas, manda para 3 amigos ali, curte, comenta se você concordou ou discordou. Obrigado pela tua audiência. Serginho, foi um prazer, irmão. Tamo junto. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Valeu. Falou, moçada. Abraço.